Olá, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo. E a gente vai falar hoje sobre o que é design de serviços. Isso aqui é um assunto voltado principalmente para você que é prestador de serviço, dentro de alguma prestação aí de serviço em si. Vamos entender mais o que é esse assunto, que é muito importante para quem está no mercado, tá? Primeiro a gente precisa lembrar que o design, ele está presente em diversas áreas. É muito comum os produtos terem o design do próprio produto. Por quê? Muitas vezes um produto ele é pensado no como ele vai ser feito, qual vai ser a função dele. E também existe design industrial, onde uma vez que existe aquele desenho, existe a concepção de como aquilo vai ser produzido. Então isso aqui é muito mais comum, porque o produto muitas vezes ele é tangível. Hoje existe design de embalagem, o design ele tem diversas aplicações, inclusive para você construir uma melhor forma de prestar o serviço. Serviços, a gente tem manuais, então existem pessoas que prestam serviços de forma mecânica, onde literalmente coloca ali a mão na massa, né? E aí existem diversas formas, desde manutenção, massagem, as terapias, né? Existem também os serviços intelectuais, onde as pessoas prestam serviço de conhecimento, de consultoria. Existem serviços tecnológicos, por exemplo, o segmento SaaS, que softwares são construídos para que prestem serviço para outras pessoas. Existem serviços sociais, muitas vezes adotados pelo governo, então seja um atendimento da área médica ou entre outros. E existe também construção de jornadas, ou seja, como aquilo precisa acontecer em determinado lugar, determinada empresa. Então, serviços têm uma gama muito grande e por mais que muitas vezes as coisas são feitas sem ser vistas, é importante tornar visível esse invisível, porque muitas coisas se perdem por você não ter desenhado literalmente a sua prestação de serviço. Então, o que é o design? Ele dá forma. Lembrando o que é o design? O design normalmente ele dá forma para as coisas. E o design, como eu falei no começo do vídeo, tem uma aplicação macro. Então, especificamente no design de serviço, existe a aquisição de cada parte dessa ou aquisição do todo. Tudo depende o que esse prestador de serviço já tem com ele. Então, normalmente, o design de serviço foca nesses 3 pontos. O método, que é o que é e por que será entregue. Aquilo que vai acontecer quando ser adquirido vai gerar uma transformação. Muitas vezes, tem diversos profissionais que não têm um método definido. Ele tem a intenção, ele até tem a especialização, mas falta a configuração e daquilo que ele pretende. Então, é muito comum, como por exemplo, como já aconteceu, eu já prestei serviço em construção de método para terapeutas, pessoas da área imobiliária, corretores, porque muitas vezes a pessoa ela entrega um processo dela interno e ela quer melhorar aquilo. Então, ela até tem na cabeça dela, mas ela não tem exatamente a melhoria de como aquilo pode ser muito mais funcional. Então, a construção de método, ele é um processo por si só. E depois existe a construção do processo da entrega daquele método, que é a forma de entrega, que é onde gera a experiência de consumo, muitas vezes, para o usuário. Porque uma coisa é o produto em si, o que vai ser entregue para gerar uma transformação, outra coisa é, no dia a dia, como isso vai funcionar para ficar o mais prático possível. E muitas vezes, até tem pessoas que têm o que vai ser entregue, o como é entregue, porém, ela não tem a parte visual disso, que é onde entra o diagrama. Então, o diagrama é tornar esse visível e invisível. E muitas vezes não é só desenhar, mas é também colocar de uma forma estratégia para que no negócio a pessoa tenha, por exemplo, uma escala de entrega. Então, normalmente, esses são 3 pontos muito comuns que são vistos no design de serviços, tá? E do qual eu me envolvo. Quais são os benefícios aí do design de serviço? Tornar visível e invisível, porque muitas vezes as pessoas falam, esse serviço não tem como tangibilizar. Tem.
O que acontece é que às vezes a pessoa não sabe como fazer, porque o design normalmente ele entra em áreas de especialidade. Então, por que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, da forma para o serviço que entrega? Porque ele não é especialista na forma, ele é especialista no que ele entrega, na bola do jogo, mas o design em si precisa de outros profissionais. Facilita a entrega e facilita o resultado gerado, facilita o outro enxergar o valor percebido, porque foi tangibilizado, aumenta o ticket médio, porque você ajusta alguns pontos e aí consegue ter mais clareza, inclusive, de variação de valores. Tem clareza na transformação que gera, é muito comum, diversos especialistas no que fazem, deixa tudo solto e não tem muita firmeza na transformação que gera. Tanto que tem gente que fala assim, ó, só passando para entender. Na verdade, quem fala isso é porque é muito bom na entrega. Porém, o mercado não gira só apenas... Hoje em dia, não adianta só ser bom no que você faz, você precisa deixar até mais fácil para ter mais pessoas sendo beneficiadas por aquilo que você faz. E tem uma ferramenta para prospecção. Então, no dia a dia, ainda mais quando você começa a atender, quando você começa a conhecer pessoas, a ferramenta ajuda muito na prospecção de novos e até de retorno de outros clientes. Então, são diversos benefícios. Normalmente, quais são as técnicas utilizadas? Design thinking, design gráfico, pesquisa com o cliente, blueprint, que é uma ferramenta como se fosse um plano macro, muitas vezes dependendo de cada etapa daquela, UX Design, porque você pensa também na experiência do usuário junto com o cliente, não é apenas entregar, mas questionar alguns pontos, e para isso é preciso de um profissional, de um facilitador que faça essa tradução, vamos colocar dessa forma. No meu caso, eu atuo hoje na Borelli Academy não só como gestora empresarial, mas também como design de serviços, que é um serviço específico, principalmente para prestadores de serviço. Então, se você está nesse momento, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não sei, normalmente é essa fala. A pessoa é muito boa no que ela faz, mas na hora de mostrar, na hora de construir, ela pipoca um pouquinho. Com o processo, ajuda a enxergar isso bastante, mas como vocês viram aqui, como você viu, né? Aqui não é só o processo, muitas vezes você tem que fazer ajuste em método e ajuste em diagrama. Então, normalmente esse profissional, ele tem visão de processo, ele tem habilidade de projeto, tem visão macro empresarial, tem habilidades com design gráfico e também são criativos, que é o meu caso. Eu tenho esse conjunto todo aí. Por isso que é uma atividade que eu exerço, primeiro na nossa empresa. Basicamente, tudo que a gente faz é por conta dessa habilidade, né? E isso gera, no caso aqui, a nossa proposta de valor. É muito comum no mercado convencional, quando alguém vê a nossa proposta de valor, fala, que legal, quem que fez para você? E, na verdade, esse legal mostra a leiguice, muitas vezes, da pessoa. Por quê? Aqui existe um trabalho de design de serviço. Então, foi estruturado as soluções, colocado na ordem, os métodos, os arquétipos, foi feito um diagrama simples, testado, né, vivido antes de tudo, e a última camada é da ilustração, onde a gente contrata outros profissionais para dar a cerejinha do bolo, vamos colocar assim. Então, isso daqui não é um trabalho, e obrigado, né, para quem fala que é bonito, e realmente está, afinal de contas, a gente investe para ser bonito, porque a beleza, ela facilita muitas coisas, né, a arte em si, mas por trás existe todo um trabalho de design de serviço. E por onde que se começa? Como que eu sei que isso seria interessante para o que eu faço? Primeiro, você tem que ser prestador de serviço de algum segmento, seja manual, seja intelectual, ou às vezes é um departamento que é aplicável também no fluir das coisas. O design de serviço é tanto para prestação de serviço, mas também o funcionamento de processos ali, então ele é aplicável também. Então, muitas vezes a gente precisa começar por um briefing, para poder entender o contexto, né? E aí, através desse contexto, fazer uma proposta. E depois da proposta, aí sim, a gente mergulha em alguns pontos por um período de tempo. Então, muitas vezes ali no briefing a gente capta a essência macro, mas é no vivendo ali e no desenvolver desse trabalho com o cliente que a gente vai vendo alguns pontos.
Depois que fica pronto, o cliente ele testa a ferramenta, ou é o processo, ele testa o método, ou o próprio diagrama, e depois é feito ajustes, e aí sim a finalização da entrega. Então, é um período de envolvimento com o cliente para a gente poder entregar esse tipo de trabalho. Então, sim, é um trabalho que ele é específico, isso requer um investimento, muitas vezes, por parte aí do cliente, justamente porque ele vai afinar esses pontos e depois ele vai aplicar de uma forma muito mais fluida. Então, é um trabalho que requer, sim, investimento de tempo, mas você tem economia tanto financeira, aumento do financeiro, ganhos no tempo e também aí de energia para poder fluir. E aí começa a ter uma apresentação um pouco mais sofisticada, vamos colocar dessa forma. A gente não faz trabalho de ilustração, aí são habilidades distintas, né? Mas normalmente eu falo para os clientes que a gente foca no esqueleto, e aí depois tem que ter o músculo e as veias, ou seja, essas composições é o suficiente para você aplicar. E aí depois o próprio design, tanto gráfico, mas aí design gráfico você vai ter em diversas camadas, até o ponto que você encontra o fit da entrega daquilo, pelo menos, e aí você fala, não, compensa investir numa ilustração, né, para dar aquela última camada, para ficar bonito, ficar apresentável aos olhos, tá? Então, só para você ter noção do que é o design de serviço no mercado. Então, se você é prestador de serviço, convido você aqui a clicar no link, caso você tenha essa necessidade de tornar visível esse invisível, que muitas vezes você está vivendo aí tentando quebrar a cabeça, e quando na verdade você precisa de um profissional que entenda, vive isso e pode facilitar aí muito a sua jornada. Até mais.